Vamos dar início agora à nossa segunda aula de história do dia de hoje. Vamos lá, pegando o nosso manual na página 12 de história, onde nós vamos ver os espaços públicos no campo. Então, enquanto faziam a viagem de volta à casa do avô, Urbano observou pela janela do carro trabalhadores fazendo obras de reparo em uma ponte de madeira. E ele era muito curioso, ele perguntou: Vovô, quem é o responsável por consertar as pontes da área rural de Rio Claro? E aí o avô falou: como todo espaço público, a responsabilidade é da prefeitura do lugar. E você, sabe o que são espaços públicos? Você vai pesquisar e escrever aqui. O avô de Urbano explicou, olha a resposta, que os espaços públicos são os espaços de um município pertencentes à população e administrados pelo governo. Ou seja, o espaço público é todo local onde qualquer pessoa do município possa ir, certo? Ele é público, qualquer pessoa pode entrar e frequentar. Então, você vai escrever alguns exemplos de espaço público que você conhece. Se você não conhece, você vai pensar um pouquinho e pode até pesquisar. Logo aqui embaixo, ele vai me dar exemplos de outros espaços públicos, como posto de saúde, escola, um parque, certo? Para lazer, praças, tudo isso são espaços públicos, onde qualquer pessoa pode frequentar. Então, no campo também estão presentes espaços públicos destinados à preservação do meio ambiente, como as áreas de conservação ambiental. Então, como o campo tem muitas árvores, ele é conservado. Eu não posso sair desmatando tudo. Algumas delas podem ser visitadas pela população para práticas de lazer e de ecoturismo, como nós já vimos. E aí temos uma perguntinha. Por que é importante que as pessoas do campo tenham acesso aos espaços públicos de atendimento à comunidade e de lazer? Ué, porque não é porque eles moram só no campo que eles não possam praticar as coisas que as pessoas da cidade praticam. Ou seja, se eles ficam doentes, eles não precisam ir num posto de saúde, eles também têm direito. Eles podem praticar esportes num lugar aberto, numa praça, num parque. Não é porque ele é da roça, do campo, que ele não possa vir para a cidade. Ele tem todo o direito. Ele faz parte da população daquela cidade. O espaço público está aberto para todos. Então, o avô Joaquim ressaltou que, por serem públicos, esses espaços devem ser preservados e fiscalizados por todos. Só porque é público, é de todo mundo, eu vou sair sujando, destruindo? Não, pelo contrário, cada um tem que fazer a sua parte. Tem que proteger o local, deixá-lo sempre limpo. Então, agora nós vamos discutir o presente. Acesso aos serviços públicos. Antigamente, a população do campo precisava percorrer grandes distâncias para chegar a uma escola ou um hospital. Olha só, imagine, sabia que existe ainda lugares que é assim? As crianças precisam andar muito, demoram muito tempo para chegar às escolas. Mas, atualmente, as populações do campo possuem acesso mais fácil aos serviços públicos. Muitos deles foram construídos mais próximos desses grupos, mas como a Pro falou, existem lugares que ainda este serviço fica muito longe, mas é acessível a toda a população. Aí, essa lupinha aqui é uma pesquisa. Nós não iremos fazer essa pesquisa, vocês não irão fazer essa pesquisa, vocês irão pular, tá bom? E nós vamos entrar nos espaços domésticos no campo.
Quando o Urbano e seu avô estavam próximos de casa, viram um grupo de vizinhos que se ajudavam no conserto de uma cerca próxima à estrada de terra. Urbano havia entendido que as estradas e pontes, por serem espaços públicos, são de responsabilidade do governo local. Mas o avô perguntou: e quem é responsável pela limpeza e manutenção da nossa casa? Quando nós vimos o espaço público, é de todo mundo. Então, eu não posso ir lá ficar varrendo, mas eu tenho que mantê-lo limpo, se eu estou numa praça. E quem é responsável por cuidar da limpeza daquele local? A prefeitura, que colocam pessoas para limpar. As escolas públicas, a prefeitura contrata professores para trabalhar. Mas e na minha casa? Quem é responsável pela limpeza e a manutenção? Se alguma coisa quebra na sua casa, quem conserta? E se está sujo, quem limpa? Olha só, número 2. A sua casa é um lugar ao qual as pessoas possuem livre acesso, ou seja, qualquer pessoa, familiar ou não, pode entrar nela quando quiser? Ué, mas se a minha casa só pode ter acesso quem eu quero, qualquer um pode entrar nela? Olha bem essa pergunta. O que você responderia? Pensou? Eu já sei. Na minha casa, entendeu? Não? Então coloque aí a sua resposta e na hora da correção a gente vai ver. Número 3. A nossa casa é considerada um espaço doméstico. Você sabe o que significa essa palavra doméstico? Se você não sabe, você vai procurar no dicionário e vai escrever logo aqui embaixo. Então, nossas casas são espaços domésticos, ou seja, espaços particulares associados à vida em família. Então, ninguém sem autorização pode entrar. O espaço doméstico compreende a área de habitação, ou seja, nossa casa e todo o espaço ao redor que pertence à nossa família, como um jardim ou um pasto. Olha lá a diferença da grande propriedade para a pequena propriedade. No campo existem essas diferenças, grandes e pequenas. Geralmente, os espaços domésticos no campo podem ser utilizados pelos seus moradores para o lazer, para a vivência diária e para a produção de bens para o consumo. Que bens para o consumo? Ele pode criar algum tipo de animal, ele pode plantar e vender. Então, isso é o bem de consumo. No campo, é comum encontrarmos comunidades que vivem em pequenos núcleos de povoamento, ou seja, de poucas casas próximas umas das outras. Existem um monte de casinha uma pertinho da outra. Isso é chamado de povoado. Além disso, esses núcleos podem estar longe um dos outros. Eu também posso ter uma casa em um lugar e ter um espaço de terra até chegar na outra casa. Por isso é comum que os moradores do campo, geralmente os vizinhos, auxiliem-se na prática de algumas atividades, como o conserto de cercas nas propriedades. Então, um ajuda o outro. Então, lá quando o vovô pergunta lá, quem é responsável? Somos nós. Mas eu posso ajudar o meu vizinho? Sim, eu posso ajudar o meu vizinho. E aí nós vamos compreender alguns documentos. Casas de taipa. Nossa, que nome diferente. Você já ouviu falar? Você já viu uma casa de taipa? As construções são uma forma de aprender sobre o passado. Por isso, elas também são fontes históricas. Lembra que nós estudamos no comecinho do ano as fontes históricas? Então, as construções também são tipos de fonte histórica. Por quê? Porque ela traz coisa do passado. Ainda hoje, muitos moradores do campo preservam saberes e práticas antigas de construir residências
que são casas de taipa, ou também podem ser chamadas de pau a pique. A taipa ou pau a pique é um modo de construir moradias trazidos há muito tempo por grupos estrangeiros, como os portugueses e os africanos. Essas moradias são construídas utilizando-se materiais locais de fácil acesso, como barro, esterco animal, madeira e fibras vegetais, por exemplo. Aí você pode me perguntar, Pro, esterco animal? Mas será que a casa não vai ficar fedida? Não, porque depois o esterco de seco não tem cheiro. Você já viu alguma casa desse tipo? Apenas pela observação, é possível identificar alguns dos materiais que compõem esse tipo de construção? Então, dos tipos de material aqui que falou, que a casa de taipa é feita, dá para a gente identificar alguns? Você vai escrever o nome deles aqui. Esse tipo de casa é semelhante à residência onde você mora? Será que esse tipo de casa é igual a que você mora? O que você acha? Escreva algumas características que são semelhantes e diferentes entre as casas de taipa e a residência onde você vive com a sua família. Então, nessa atividade aqui onde tem o caderninho, você também vai anotar numa folhinha e vai colar aqui na lateral. Ou então no rodapé aqui da sua apostila. Ou pode colocar com clips também. Fica a seu critério. Quais tipos de histórias podem ser estudados a partir da preservação das casas de taipa? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto e depois anote aqui. Bom, como nós não estamos na classe, vocês também podem deixar essa quinta questão sem responder, certo? Então, a gente termina por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês leiam com bastante atenção, novamente, tudo que nós vimos e respondam com muito capricho. Olha a letra, hein? Não quero garrancho, letra bonita.